Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está, assim, no coração da engenharia de software de alta performance, especialmente no universo Go. É a tensão entre dominar a fundo a biblioteca padrão e a adoção pragmática de frameworks para construir APIs. E a nossa discussão, ela parte de um material riquíssimo, um verdadeiro manual prático sobre o pacote NetHTTP de Go, que foi meticulosamente elaborado pelo Jefferson Ottoni Lima, o Jeff Ottoni. A gente está falando de um engenheiro com mais de 2 décadas de experiência em back-end, arquitetura cloud native, o que dá um peso, Um peso enorme para a perspectiva dele. Exato. E a questão central que o trabalho dele provoca a gente a debater é a seguinte: para alcançar excelência na arquitetura de APIs, esse domínio granular do NetHTTP é um alicerce indispensável. Ou, sabe, na velocidade do mercado atual, os frameworks de alto nível acabaram transformando esse conhecimento profundo num purismo técnico, um luxo que poucos projetos podem se permitir. Eu vou defender a primeira visão. Vou argumentar que o conhecimento fundamental do NetHTTP, como o Jeff Ottoni propõe, é a única base realmente sólida para criar sistemas que são, de fato, performáticos, escaláveis e arquiteturalmente resilientes. E eu vou explorar o outro lado. Vou defender que, embora esse conhecimento seja valioso, claro, focar excessivamente na base pode ser uma armadilha. Uma armadilha que ignora os ganhos massivos de velocidade, de segurança e de padronização que as abstrações e os frameworks modernos entregam para a gente de bandeja. Olha, a filosofia que permeia todo o material do Jeff Ottoni pode ser resumida numa frase poderosa que ele mesmo usa: frameworks devem ser uma escolha, não uma dependência. Isso, para mim, é a essência da engenharia de software sênior. Ele não começa o material ensinando a usar o pacote NetHTTP, não. Ele começa muito antes, com os fundamentos teóricos, modelo OSI, a evolução da HTTP, as restrições do REST e por quê? Porque ele demonstra que o verdadeiro controle nasce do entendimento dos princípios, não de decorar uma API, sabe? E quando a gente fala de sistemas de alta performance, esse controle granular é tudo. Saber configurar manualmente um HTTP server com read timeout, write timeout e, o que é crucial, idle timeout, isso não é um detalhe acadêmico, é a sua linha de defesa contra ataques como slow loaders, é a garantia de que as suas conexões keep alive não vão exaurir os recursos do servidor. É um conhecimento que os frameworks frequentemente abstraem, mas que em produção, faz a diferença entre um sistema estável e um que cai sob pressão. Então, dominar o NetHTTP não é sobre ser anti-framework, é sobre ter a capacidade de olhar para um framework e entender exatamente quais concessões ele está fazendo em seu nome. E eu já vejo a questão por um ângulo completamente diferente, muito mais ligado ao pragmatismo do negócio. A velocidade de entrega é hoje uma variável de sobrevivência no mercado. Frameworks não são muletas, eles são catalisadores de produtividade. Eles encapsulam anos de melhores práticas da comunidade, permitindo que as equipes foquem onde realmente geram valor, que é na lógica de negócio. O próprio manual do Jeff Ottoni, quando avança para a seção Server API, começa a detalhar a necessidade de padronização de respostas, de mapeamento de erros, de uma organização de rotas. Ora, essas são exatamente as dores que frameworks como Gin, Echo ou T resolvem de forma elegante, eficiente e, o mais importante, testada em batalha por milhares de desenvolvedores. E para mim, o argumento final é o mais forte. O próprio Jeff Ottoni, com toda essa bagagem e defendendo essa base, é o criador do Quick, um framework leve para APIs. Isso não é uma contradição, é o reconhecimento vindo de um mestre de que a abstração tem um valor imenso para a produtividade. A pergunta no dia a dia não é: será que eu sei tudo sobre a base? A pergunta é: qual ferramenta resolve meu problema de forma mais eficaz, segura e rápida agora?
E para a esmagadora maioria dos projetos, a resposta é um framework robusto. Claro, velocidade de entrega é o mantra. Mas o que me preocupa é o custo oculto dessa velocidade. A abstração é como um empréstimo técnico que você pega sem ler as letras miúdas do contrato. E esse custo não é teórico. O material do JFottony dá um exemplo cirúrgico. A diferença entre usar JSON.encoder, direto do string do R.body, e ler o corpo inteiro com o io.readAll para depois fazer o JSON.marshal. E qual o impacto real disso no dia a dia? O impacto é direto, é no uso de memória e na latência. Pensa num serviço que recebe payloads de JSON de dezenas de megabytes. Com o io.readAll, você está alocando toda essa memória de uma vez só para cada requisição. Em um ambiente de alta carga, isso é uma receita para o Garbage Collector trabalhar sem parar e a latência da sua aplicação disparar. Um framework pode esconder completamente essa decisão de você. O desenvolvedor usa uma função tipo context.bindJSON e não faz a menor ideia de que por baixo dos panos está optando pela abordagem menos eficiente em termos de memória. Ele só vai descobrir quando o sistema começar a se comportar de forma estranha em produção. Mas essa é a questão. Em que cenário real uma API bem projetada deveria aceitar um payload tão massivo de forma síncrona sem um parser de stream? Um bom framework já te forçaria a pensar nisso. Ele não apenas te oferece o bind.json, mas ele também impõe por padrão um limite ao tamanho do corpo da requisição através de um middleware. Ele te protege de si mesmo e de casos de uso mal projetados, entende? A sua otimização manual só é relevante num edge case, que na maioria das vezes indica um problema de design na API. Você está trocando uma proteção padrão que funciona para 99% dos casos pela necessidade de micro-otimizar manualmente um cenário que talvez nem devesse existir. O framework te dá segurança e consistência por padrão. Eu entendo seu ponto, mas não se trata de micro-otimização. Se trata de decisões arquiteturais fundamentais. E isso me leva a um outro ponto que o material do JFottony explora com maestria, que é a interface http.handler. Ele dedica uma sessão inteira para explicar como essa interface simples é a peça de Lego fundamental de todo o sistema HTTP em Go. Entender profundamente que tudo pode ser composto através de http.handler, isso te liberta, te permite criar arquiteturas flexíveis, desacopladas, onde você compõe comportamentos como cadeias de middlewares de forma explícita e controlada. Você constrói o sistema para resolver o seu problema. Você não aprende o sistema de outro para adaptar o seu problema a ele. Esse conhecimento profundo te liberta das amarras e das opiniões de uma única ferramenta. Sinceramente, esse raciocínio não me convence, porque os melhores frameworks são construídos justamente sobre esses princípios que você mencionou. Eles não ignoram http.handler, eles o utilizam para fornecer uma estrutura opinativa e produtiva. E para uma equipe, especialmente uma que está crescendo, essa estrutura é ouro. Ela garante consistência, manutecibilidade e uma curva de aprendizado muito mais suave para novos membros. A restrição de Layered System do REST, por exemplo, que o manual aborda, é infinitamente mais fácil de ser seguida com um framework que a incentiva através da sua estrutura de middlewares e plugins do que com uma abordagem totalmente manual, concorda? A liberdade que você descreve pode muito facilmente ser transformada no caos num projeto de grande escala, onde cada desenvolvedor tem uma ideia diferente de como compor esses comportamentos. Mas esse caos que você menciona não seria, na verdade, uma flexibilidade necessária? Você está partindo do princípio que a opinião de um framework é sempre a correta para todos os problemas. E se o meu negócio exige uma abordagem de middleware que o framework não suporta nativamente ou que torna a implementação deselegante? Eu fico presa, forçada a contornar as limitações da ferramenta. Eu já passei por isso. Uma equipe passou semanas tentando otimizar um serviço que estava lento, mexendo em cache, banco de dados. No final, o problema era uma única linha escondida dentro do framework que estava lendo um JSON de forma ineficiente, exatamente como o manual do JFottony descreve. Horas de engenharia desperdiçadas por causa de uma abstração que prometia facilidade. Esse é um ponto interessante, mas eu vejo uma outra camada aí. A previsibilidade de um sistema, especialmente em ambientes cloud native, não vem apenas do entendimento do código, vem também do uso de ferramentas e padrões estabelecidos pela comunidade.
O ecossistema que inclui Kubernetes, Prometheus, Traffic, aliás, muitas dessas ferramentas escritas em Go, prospera com base em padrões. E os frameworks facilitam enormemente a integração com esse ecossistema. Quase todos já vêm com integrações prontas para métricas do Prometheus ou tracing com o OpenTelemetry. A previsibilidade também vem de usar uma ferramenta com uma comunidade ativa, onde problemas comuns de integração, de observabilidade e de segurança já foram resolvidos, testados e documentados. Com todo respeito, eu discordo frontalmente disso. A previsibilidade sob carga, que é o que realmente importa para a escalabilidade, não vem de uma integração de prateleira. Ela vem de entender o que acontece por baixo dos panos. O seu pod no Kubernetes pode estar saudável, mas e o que acontece dentro dele? Saber como o scheduler de Go lida com Go routes por requisição e como a configuração precisa dos timeouts no HTTP server garante um comportamento estável sob estresse é o que separa uma API robusta de uma que falha de maneiras imprevisíveis. O material do Jeff Tony cobre até a criação de endpoints de health específicos, o Healths, Lives, Redis, e a construção de imagens Docker otimizadas. Isso mostra que o controle do net HTTP se estende por todo o ciclo de vida da aplicação. Isso é o que dá a verdadeira previsibilidade. Não é o framework, é o fundamento. Entender o fundamento te ajuda a usar ferramentas como o Kubernetes de forma muito mais eficaz. Mas aí você está criando uma falsa dicotomia. Usar um framework não te impede de entender os fundamentos. O que eu argumento é que construir tudo do zero com o net HTTP pode levar a uma falsa sensação de controle, quando na verdade você está só resolvendo, de forma isolada e potencialmente ingênua, problemas que a comunidade já solucionou de forma colaborativa e robusta. Você acaba reinventando a roda. E na maioria das vezes o resultado é uma roda menos redonda e bem mais cara de manter. A experiência do Jeff Ottoni com mais de 20 anos permite que ele construa do zero com maestria. Mas a gente pode exigir isso de todas as equipes, de todos os projetos, o tempo todo? O pragmatismo diz que não. Um framework é uma alavancagem da inteligência coletiva. A trilha de conhecimento proposta por um especialista como Jeff Tony não é um mero exercício acadêmico. É o que transforma um desenvolvedor em um engenheiro capaz de fazer escolhas arquiteturais conscientes. É o que permite otimizar a performance onde ela realmente importa e usar frameworks como o que eles deveriam ser. Ferramentas estratégicas, não uma muleta que esconde a complexidade fundamental do sistema que se está construindo. A base te dá o poder da escolha. Por outro lado, a nossa conversa reforça que frameworks são catalisadores de produtividade, segurança e confiabilidade. Eles democratizam o acesso às boas práticas, reduzem a complexidade acidental e permitem que as equipes entreguem valor de negócio de forma muito mais rápida e consistente. A engenharia eficaz, no fim das contas, reside nesse delicado equilíbrio entre a profundidade técnica e o pragmatismo que o mercado e a colaboração em equipe exigem. Ignorar o poder de alavancagem das abstrações é tão arriscado quanto ignorar os fundamentos. No fim, as duas perspectivas revelam a tensão que define a carreira de um engenheiro de software, o equilíbrio constante entre o domínio dos primeiros princípios e o uso inteligente de abstrações de alto nível. Exatamente. E o material criado pelo Jeff Ottoni, que é só o começo de um projeto muito maior, serve como um recurso inestimável para qualquer profissional que queira fortalecer sua base, independentemente da abordagem que venha a escolher para os seus projetos. A análise completa e os exemplos práticos permanecem lá, disponíveis para quem busca essa profundidade.